pessoal, como era casar no Brasil colonial? Vamos lá. Os portugueses chegam em abril de 1500. Efetivamente, o Brasil começa a ser colonizado em 1530. De 500 a 530, há uma ida e vinda de navios para poder começar a adequar o novo lugar com uma cara portuguesa. Entre 500 e 530, começa aquilo que a gente conhece lá dos livros didáticos, né? Os portugueses começam a conhecer as indígenas, as belas indígenas brasileiras, começam a se envolver com elas e tal e tal. E isso não agrada nem um pouco. Por quê? Porque no momento que Portugal sai para colonizar, ele leva junto a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a sua religião, é a religião da monarquia. E ela vem junto. E junto com ela toda a sua estrutura. E qual é a estrutura da igreja? O matrimônio, né? Dos 7 sacramentos fundados pela igreja, tem o matrimônio. E o matrimônio faz parte, então, da doutrina católica portuguesa e ela vem para o Brasil. Todos nós sabemos, ou grande parte sabemos, que num primeiro momento quem vem para o Brasil são homens, tá? Sejam muito jovens ou mais velhos ou de meia idade, vêm os homens. Por quê? Para a construção de um novo lugar. Nas próximas vindas de navio, vêm as mulheres. Muitas já vêm casadas, né? Elas vêm casadas de lá porque aqui elas vão ajudar os seus maridos a cuidar das capitanias hereditárias, que é um modelo, né, que Portugal encontrou para diversificar e dinamizar o Brasil. Só que, com essas idas e vindas, os portugueses se engraçando com as indígenas, a Igreja Católica não curtiu. Então assim, não é isso que a gente quer as coisas direito. E direito é casamento, matrimônio, sacramento, a ordem, né, a estrutura religiosa se manter. Bueno, começaram a vir então as moças portuguesas e aí começaram a acontecer os casamentos. Mais efetivamente pós-período açucareiro, né? Depois que começa o Brasil açucareiro, depois que começa a escravidão, as coisas começam a mais ou menos se organizar melhor, porque o Brasil então tem a sua leva de açúcar, tem a sua leva de café, tem outras coisas que se plantava e se vendia e se mandava para a metrópole, né? Mas o açúcar é o nosso carro-chefe. Bom, no Brasil açucareiro, todo mundo sabe da questão dos engenhos, né? A questão da escravidão. Casamentos aconteciam tanto nos engenhos, tá? Nas grandes fazendas açucareiras, onde tem a Casa Grande, a Senzala e a Capela, como também aconteciam nas igrejas, nas cidades. Lembrando, todo tipo de registro nessa época, seja nascimento, matrimônio ou óbito, nós vamos encontrar exclusivamente nas igrejas católicas. Por quê? Porque lá ainda há, o livro de registros de todos os sacramentos que acontecem naquela igreja, tá? Hoje ainda há os livros. Mas tem uma dinamização, tem um sistema que controla as secretarias das paróquias, beleza? Mas há o registro. Então, naquela época já tinha uns livros de registro. Se tu fores procurar historicamente a data de nascimento de alguém, vai estar lá. Nasceu em tanto de 1900 e tanto, lavrado na página tal do livro tal, na paróquia tal. Tá? Então, tu encontra isso. Por quê? Porque cartórios vão aparecer lá no Brasil Império, que é um outro vídeo que nós vamos ver, como é o casamento no Brasil Império. Mas ele vai se encontrar lá adiante, tá? E casamento no civil, nós só vamos encontrar na República, tá? Isso lá no Brasil Império eu vou explicar por que nós só vamos encontrar casamento no civil na República. Mas aqui nós vamos encontrar apenas o matrimônio católico cristão. Tá? Então, como acontecia? Bom, gente, festa sempre teve. Era um envolvimento entre os vizinhos, tá? Os vizinhos preparavam a festa de casamento. Nós trabalhamos com 3 situações aqui. Primeiro, né, nós temos os proclamas, ou a carta de banhos, como era chamado na época, que é quando se anuncia quem vai casar. Por que se anuncia quem vai casar? Porque há uma possibilidade de alguém dizer, opa, há um impedimento, este homem ou esta mulher são comprometidos comigo. Então, eles não podem casar, tá? Os proclamas servem para isso, para que as pessoas vejam quem vai casar e se há algum impedimento, que ele ocorra antes da cerimônia de casamento, embora todos nós conheçamos aquela pergunta, né? Se alguém tem alguma coisa contra esta relação, fale agora ou cale-se para sempre. Enfim.
Carta de banhos, tinha o dote. O que é o dote? O dote é um valor dado da família da noiva para a família do noivo. E aí nós entramos nessa vibe, né, de que quem dá o casamento, claro, hoje as coisas mudaram bastante, mas quem dá a festa de casamento? O pai da noiva. Por quê? Porque o dote vinha da família da noiva. O que era o dote? Geralmente era uma parte da herança já da moça. Então o pai dividia a herança, pegava a parte que cabia a ela e entregava para a família do noivo, que era o dote. Podia ser financeiro, né, dinheiro vivo, podia ser animais, né, gado, enfim, podiam ser terras, podia ser, era uma combinação, mas o valor do dote existia da família da noiva para a família do noivo. Casamentos arranjados, nossa, isso era incrivelmente comum. Para nós parece um escândalo. Como assim eu não conheço meu noivo, não conheço minha noiva? Como é que eu vou conhecer? Conheci por foto. Por exemplo, Dom Pedro I conheceu a sua esposa e Dom Pedro II também, a Dona Teresa Cristina, por foto. Depois é que foram se encontrando, se apaixonando e, né? Mas num primeiro momento não há isso que nós temos hoje, que é uma convivência. Ah, nós convivemos por tantos anos, agora resolvemos casar, porque nós, sabe? Então não há essa convivência, não há esse pré-conhecimento. O conhecimento se dá por conta de documentação de outras coisas. Só era considerado legítimo casamentos realizados na igreja, pela igreja, tá? E lavrados na igreja, tá? Casamentos de portugueses com portugueses, tá? Então eles aconteciam nas igrejas, tinham as suas festas, não havia obrigatoriedade do vestido branco, não havia ainda essa, como é que eu vou dizer, essa tradição do vestido branco, do buquê, das aias, dos pajens, tá? Então não há essa estrutura que nós conhecemos hoje de casamento, tá? Simplesmente chegava na frente de alguém, ou um juiz que era chamado de juiz, tá? Que não é um juiz de paz, mas que era chamado de juiz, ou que era o da capitania hereditária, caso o padre não estivesse, mas 99% o padre vinha celebrar o casamento. Quando os casamentos eram nas fazendas, o padre vinha uma vez por mês e ali ele celebrava tudo o que precisava. Então ele batizava as crianças que tinham nascido naquele período e ele casavam as pessoas. Quando eu falo casavam as pessoas, aqui nós temos também escravos, tá? As pessoas da fazenda, todas eram casadas pelo mesmo padre na mesma capela, independente se fosse da Casa Grande ou da Senzala, tá? Era promissor pro chefe, né, pro senhor de engenho, ter casais casados, famílias constituídas dentro da sua senzala. Por quê? Porque ele mantinha eles ali. Então, o que ele fazia? Havia um combinado, né? Ah, vocês vão casar na próxima vez que o padre vir aqui. Eu vou dar para vocês um pedacinho de terra um pouco fora da estrutura da senzala. Ali vocês vão ter uma casinha e um pedaço do pátio para vocês plantarem alguma coisa para consumo próprio. Vocês têm o domingo para cuidar disso. E ali vocês podem constituir a família. Se tiver filho, criança fica ali. Enfim, brincando, vocês podem ter uma cabra, de repente, ali também, podem cuidar dela para ter o leite para a criança. Enfim, eles tinham um cantinho para morar dentro da fazenda. E isso pro senhor de engenho era muito favorável. Então, ele casava os escravos, né? Os escravos constituíam família. As crianças cresciam na fazenda escravas. Por que escravas, professor? Porque se nós não temos a lei do ventre livre ainda, tu nasce escravo. Independente se tu é ou não, independente se tu faz o trabalho escravo ou não, a designação dos teus pais te faz escravo. É que nem hoje, por exemplo, eu nasço no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha. Eu nasço em Rio de Janeiro, eu sou carioca. Meus pais estão no Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro. A condição de nascimento me dá essa situação. As crianças que nasceram até então haver a lei do ventre livre, elas são escravas. Independente se faziam ou não o serviço, tá? Os pais eram escravos, os filhos são escravos. É automático isso, infelizmente. Mas muitas crianças cresceram ali, muitas famílias foram constituídas dentro dessas fazendas, nessa estrutura de ter essa casinha do lado ali. Os casamentos eram simples, muito rápidos, tinha festa na senzala, tinha batuque, tinha comida boa, alguns escravos até se endividavam para dar festa de casamento para seus filhos, né? Daí eles trabalhavam um pouco mais depois para pagar o senhor de engenho. Mas os casamentos eram assim, sempre muito festivos, sem a obrigatoriedade de muita coisa, mas importantíssimos para a estrutura do Brasil e para aquilo que nós temos hoje como casamento. Então, no próximo vídeo nós vamos ver o Brasil Império. Como era o casamento no Brasil Império? Até mais!